Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num dia bastante agitado. Vamos comentar aqui assuntos da nossa realidade. Vocês estão fazendo nosso portal chegar cada dia mais a mais pessoas. Muitas pessoas dão sinal de joinha porque ajuda a gente a chegar mais longe e algumas pessoas têm colocado também o sinal de dedinho para baixo. Isso é muito importante, porque é sinal que a gente chega para além de pessoas que pensam próximas de nós. É muito legal a gente estar chegando a pessoas que pensam de um modo diferente. Se você está chegando agora, você que é muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal, compartilhe os nossos vídeos, mande suas críticas, as suas sugestões e dê o joinha, porque a gente chega mais longe até pessoas como vocês. E nos comentários aqui no nosso portal, muitas vezes a gente recebe comentários do tipo: vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para a China, a nossa bandeira nunca será vermelha. Olha, se você pensa assim, que a nossa bandeira nunca será vermelha, esse papo nosso aqui vai dizer algumas coisas para você. Em primeiro lugar, nós estamos vendo aqui que esse negócio de Bolsonaro não querer bandeira vermelha no nosso país são só as bandeiras vermelhas inúteis, porque as bandeiras vermelhas que enchem as burras de dinheiro dos grupos empresariais que o governo Bolsonaro e ele próprio está defendendo, e a gente vai mostrar aqui um vídeo rapidinho, para esse tipo de bandeira vermelha, ela será sempre bem-vinda. E você, meu amigo, que está passando sufoco, que acredita no governo Bolsonaro, a bandeira vermelha vai entrar na sua casa, quer você queira ou quer você não queira, porque esse governo não tem preocupação alguma com o futuro do nosso país. Muitas pessoas dirão, e os meios de comunicação são hábeis em passar esse tipo de desinformação para a população, que esses reajustes eles são provenientes da seca histórica que nós estamos tendo aqui no nosso país. Sim, isso em parte é correto, mas o que eles não informam é que a maior parte da rede de distribuição de energia elétrica no nosso país é privatizada e boa parte está nas mãos de estrangeiros, de grupos estrangeiros que têm lucratividade em dólar. Então, se a moeda varia muito, se o dólar sobe muito, eles têm que ter uma compensação dessa variação da moeda, fazendo um aumento, um reajuste nas nossas contas. Prejuízo, esse pessoal não toma nunca. E não é à toa que o setor elétrico, aqui no nosso país, ele é uma fatia do orçamento doméstico, uma fatia do que circula de dinheiro no nosso país, muito importante, quase um investimento sem risco algum. Porque a companhia ela passa a ser dona da sua conta de energia elétrica, numa estrutura que já está montada, e ela vai cobrar a conta. Se você não pagar, eles cortam a sua energia. E eles ficam sempre sujeitos aos lobbies, aos reajustes, a todo tipo de discurso, como esse agora da bandeira vermelha, da crise hídrica e por aí vai. Bom, e o que o governo Bolsonaro tem feito em relação a projeto energético do nosso país? Em relação à economia do nosso país? Vocês conhecem alguma pauta nesse sentido? Claro que não, porque eles só querem vender, vender, vender e vender. E o Bolsonaro vai matando brasileiros, vai iludindo brasileiros como ele estivesse no centro de um picadeiro, engolindo fogo, fazendo malabarismo, fazendo palhaçadas, piadas sem graças, enquanto a gente não percebe o que está acontecendo. Hoje o Bolsonaro, no seu cercadinho, ele foi falando uma série de coisas e ele falou uma frase aqui que mostra pra gente por que é que ele não cai, por que é que ele é uma pessoa que ainda continua a matar e sorrir e debochar da nossa cara. Ele disse o seguinte lá para os seus seguidores. Como você não vou aceitar discutir aqui sobre privatização? Peraí, Bolsonaro, que meu braço não Bem, tá. se não privatizar, tá, isso acaba, vai ter um caos do sistema energético no Meu Brasil. braço. Deixa eu sair da sua foto. Porque roubaram tanto, tá, que ninguém fala nisso. Foi? Essa petralhada roubou tanto o Brasil, vai dar prejuízo mais ou menos 70 bilhões por ano, vai dando lucro. Então, quer dizer, o problema é que tinha gente roubando. Então agora está dando lucro. E está dando lucro, então vai privatizar. Quando o Bolsonaro fala isso é uma música para aquilo que a gente chama de mercado. Os grupos empresariais, os meios de comunicação que são atrelados a esses grupos empresariais e que têm negócios nas bolsas, nas fusões de empresa, nos títulos que vão para cima, vão para baixo. Então, vamos deixar o psicopata à frente do Brasil, né? Ele está matando pobres, está matando pessoas, está matando ingênuos, está matando seguidores de várias raças, de vários credos, mas isso não importa. Importa que os setores do topo da pirâmide estão ganhando muito dinheiro. Gente, hora por outra, eu recebo aqui pedidos para indicação de livros, né? Eu não gosto muito de fazer isso, porque livro é uma coisa muito pessoal. Às vezes você acha um livro muito legal e alguém, de repente, não acha. Mas esse livro aqui do Noam Chomsky,
Quem Manda no Mundo, explica muito para a gente quem é que manda no mundo e quem é que manda reflexamente no Brasil. Ele diz aqui nesse livro que nos Estados Unidos você não tem mais democracia, você tem lá um troço chamado corporatocracia. São as corporações que elegem os deputados, controlam as mídias, controlam o poder judiciário, os poderes de uma maneira geral. Tudo é regulamentado a favor desses grandes grupos ou desregulamentado também em relação a esses grupos. Agora está tendo uma discussão no governo Biden que parece estar mexendo em alguma dessas corporações, alguma dessas relações. E no Brasil, essas corporações têm seus tentáculos, e na América Latina, nos países subdesenvolvidos, de uma forma muito intensa. E eles controlam como podem, do mesmo modo que eles controlam fora do nosso país. Comprando deputados, fazendo tráfico de influência, subornando, fazendo todo tipo de infiltração de agentes privados dentro da máquina pública para roubarem direitos sociais, que é o que está acontecendo hoje no governo Bolsonaro. Os bolsonaristas, eles não acreditam que estamos sendo roubados. Mas aí a gente vai colocando essa coisa da bandeira vermelha para eles e vai colocando mais informações. O gás de cozinha já subiu 11% esse ano. E está atrelado ao dólar também, o setor está sendo privatizado. Nós não temos mais empresa pública de distribuição de gás. Eram 5 distribuidoras, a última que tinha, que era a Liquigás, também está sendo privatizada. E essas pessoas continuam achando que o Bolsonaro é um homem que está zelando pelos interesses nacionais. Os grupos nas redes de apoio ao Bolsonaro, que a gente chama de os animadores da senzala, ou de senzala, eles não entram em discussão para esclarecer as pessoas sobre o preço do gás, o preço do combustível, a extorsão da energia elétrica, as privatizações de empresas de uma maneira geral. Não, eles fazem o discurso do Paulo Guedes, do grande comandante desse gangsterismo que a gente tem na área econômica aqui do nosso país. O que eles estão fazendo hoje? Eu estava vendo aqui os últimos programas dessa gente, o canal que estimula, né, a militância bolsonarista. O que eles estão preocupados? Bolsonaro pede acesso aos celulares dos advogados do Adélio Bispo. Os caras ainda estão com essa história na cabeça. ONU acusa a China de tráfico de órgãos. Os caras estão... Da onde é que eles acharam isso, né? Isso aí vai mexendo com as pessoas. Bolsonaro vetará passaporte sanitário. E eles chegaram a ponto de mostrar, nos vídeos deles lá, fake news, né? Mais uma vez atacando a vacina, o Bolsonaro atacando a vacina de novo. E, enfim, é uma desmoralização, e não é à toa que eles estão perdendo espaço nas redes sociais, estão perdendo inscritos, estão sendo detectados em todo tipo de crimes e muitos desses agentes estão fora do Brasil. E hoje, na CPI lá do Senado, a gente não pode deixar de comentar, né? O ex-governador Wilson Witzel foi para lá. Eu não tenho a menor simpatia pelo ex-governador, até porque foi um homem que foi eleito junto com o Bolsonaro e só por estar junto do Bolsonaro já mereceria de nós todas as críticas possíveis. Os seus primeiros meses à frente do governo do Rio de Janeiro foram absolutamente questionáveis, aquelas posturas de colocar a polícia para combater criminalidade, fazendo práticas de extermínio antecipado, enfim, várias coisas ali que ele andou muito mal. Mas quando veio a pandemia, e ele tinha se colocado já como pretendente à presidência da República, a vida dele se transformou em uma verdadeira tragédia. Ele anunciou hoje na CPI que tudo começou quando o crime do assassinato da ex-vereadora Marielle começou a chegar na casa, na mansão, no condomínio de Jair Bolsonaro. A vida dele começou a cair em completa corrosão. Ele disse que não foi mais atendido pelo governador, que não tinha mais interlocução e que começou a haver todo tipo de sabotagem. Vamos lembrar, gente, que quando começou a pandemia não tinha perspectiva de vacina. A economia do nosso país não ia bem. E com o fato da gente ter isolamentos, ter uma série de medidas restritivas, faria com que a economia, de fato, andasse para trás e que isso causasse um descontentamento popular. O Bolsonaro leu isso como sendo uma coisa muito ruim para ele, então ele quis evitar de toda forma, mesmo às custas de muitas mortes, que essa queda na economia se desse. E quando começou a surgir qualquer argumento a favor do isolamento, a favor dos tratamentos necessários para se combater a pandemia, as barreiras sanitárias, o uso de máscaras, enfim, quando surge mais à frente
a questão da vacina, ele ficou desdenhando de todas essas medidas, minimizando para fazer com que a economia continuasse a funcionar, com a normalidade continuasse a se dar, mesmo isso custando a vida de muitas pessoas. Quando a vacina finalmente surgiu no horizonte, e o governador de São Paulo, ele teve uma ação positiva nesse capítulo, a gente tem que mencionar isso, aí o Bolsonaro acordou que se ele não fizesse alguma coisa, o governador de São Paulo iria capitalizar a vacinação aqui no nosso país. E aí, por questões legais, as vacinas produzidas pelo Butantan têm que ser entregues prioritariamente ao governo federal, ao Programa Nacional de Imunização, né, o PNI. E isso fez com que o governo Bolsonaro acabasse roubando do Dória um pouco dos créditos e dos méritos que ele tinha em relação à vacinação. Mas o que o Witzel falou hoje na CPI e de uma certa forma, de forma muito habilidosa, porque ele fez o proselitismo da sua defesa, de que de fato foi cassado de uma forma minimamente suspeita pelas instituições aqui no Rio de Janeiro, porque ele não tinha partido político. Ele não tinha sustentação em partidos de centro, partidos de esquerda. E perdeu a sustentação que ele tinha no bolsonarismo. Então ele ficou isolado. E aí ele começou, de fato, a sofrer todo tipo de sabotagem. Pessoas de várias instituições aceleraram rapidamente o processo de impeachment dele e ele foi cassado de uma forma muito veloz. Isso tudo, de fato, vai merecer uma lupa. Mas o que ele deixou muito fortemente, né, registrado nessa CPI é um fato que os grandes veículos de comunicação não abordaram de uma forma criminosa também, e a gente pode dizer que eles são cúmplices nesse genocídio aqui no nosso país. Que o Bolsonaro, ele perverteu a lógica. Ele sabotou os governadores, sabotou os prefeitos, ele não atuou a favor da vacinação ou do isolamento, não atuou de forma nenhuma para que houvesse uma coordenação no combate à pandemia, e quando ele viu que a coisa ia ficar muito complicada, ele jogou a responsabilidade no colo dos prefeitos e dos governadores, como se fossem eles exclusivamente os responsáveis pelo combate à pandemia aqui no nosso país. Até hoje entra bolsonarista dizendo aqui no nosso portal, você está criticando o Bolsonaro, você não sabe que o STF proibiu o Bolsonaro de agir. Isso é mentira, gente. Isso é uma das calhordices que o Bolsonaro tem falado o tempo todo e que as suas bases de apoio acreditam que ele não fez nada. Agora pense bem comigo. O que o Bolsonaro poderia fazer e que o Supremo Tribunal Federal não deixou ele fazer nos estados e nos municípios? O que Bolsonaro gostaria de fazer? Manter tudo aberto? Porque o que os governadores e prefeitos poderiam fazer é determinar o isolamento e o fechamento de algumas atividades. O que o Bolsonaro queria fazer? Ele pretenderia fazer? Não deixar os prefeitos fazerem isso? Parece que sim. Se isso não acontecesse, a gente ia ter reprodução do que aconteceu em Manaus em vários lugares aqui no nosso país. Se nós hoje estamos chegando a 500 mil mortos, meu amigo, minha amiga, nós teríamos aqui 1,5 milhão de mortos se não fossem os prefeitos e os governadores. Teríamos muito mais gente morta no nosso país. Proporcionalmente aos Estados Unidos, hoje nós temos muito mais mortos do que eles têm lá. Eles completaram ontem 600 mil mortos. Nós já estamos chegando a 500 mil mortos. Só que eles têm uma população de mais de 310, 320 milhões de habitantes. Nós estamos aqui com 210, 220 milhões de habitantes. Então, proporcionalmente, nós já temos mais mortos do que eles tiveram nos Estados Unidos. Isso tudo estava muito claro para nós que estamos acompanhando todos os dias, que o Bolsonaro ele foi o principal sabotador de isolamento, das medidas sanitárias, da vacina, desde o começo, e ele tem que ser responsabilizado por isso, aqui no plano interno e no plano externo também. O Bolsonaro, gente, quando ele perder o poder, ele vai sofrer todo tipo de processo, todo tipo de incriminação. Isso tudo vai brotar uma hora. E as elites que ainda garantem o Bolsonaro no poder estão fazendo isso porque estão ganhando. Quando eles perceberem, a classe política perceber também que o Bolsonaro vai cair em desgraça, eles vão abandonar o barco rapidamente, cada um vai tentar um porto seguro, uma boia salva-vidas, mais rapidamente possível, e ele vai ficar lá na masmorra, sozinho, talvez com um filho ou outro, e essa gente toda vai de fato cair em desgraça. Uma coisa que me chamou a atenção hoje na CPI foi o duelo entre Witzel e Flávio Bolsonaro. Pô, Flávio Bolsonaro apontar o dedo para o Witzel, chamando o Witzel de desonesto, acusando ele de crimes, enfim, chega a ser uma comédia, né? Um cara que
nunca trabalhou no setor privado, de repente aparece com uma loja de chocolate na Barra da Tijuca, tinha um faturamento, sacava 30 mil reais por dia dessa loja de chocolates, compra uma mansão de 6 milhões de reais, que todo mundo em Brasília sabe que vale 12, e no entanto estava ali, ditando regras. Um homem que recebeu o secretário da Receita Federal na sua casa para discutir imposto, discutir tributação. Um homem que tem apoio do gabinete do general Heleno para tentar esconder as coisas das quais ele está sendo acusado. O homem que empregou no seu gabinete a mãe e a mulher de miliciano morto, esse homem estava lá na CPI discutindo com o Wilson Witzel e mais, né? Levou o deputado Hélio Negão e o deputado Ottoni de Paula, aquele que dizia que o Alexandre de Moraes era um lixo, pois bem, que foi condenado a pagar uma indenização por danos morais ao Alexandre de Moraes e agora está pianinho, não fala mais o nome do ministro. Então, o Witzel, quando viu esse cenário, começou a ver que haveria xingamentos em relação a ele, pegou o boné, disse, olha, já contei aqui meu recado, já disse que o Bolsonaro é o responsável por ter atuado, ele e seus cupinchas, contra isolamento, sabotando prefeitos e governadores, inventou uma, como ele diz, narrativa que distorce a verdade. Eu não vou ficar aqui escutando xingamento. O que eu tenho para falar para os senhores, posso falar reservadamente numa sessão secreta, é só me chamar que eu venho e é o que vai acontecer. Dizendo ele que tem revelações muito importantes para fazer em relação à elucidação de várias situações. A gente tem a impressão, pelo que ele disse, que fatos relacionados à morte da ex-vereadora Marielle Franco também estão nesse contexto. Vamos acompanhar os próximos acontecimentos, mas fato é que tudo que nós estamos vendo na CPI já está mais do que de conhecimento, já é mais de conhecimento público nacional e internacional, que se tem um responsável por esse genocídio aqui no nosso país, esse nome já é identificado como o nome do presidente da República. Gente, um grande abraço, até o próximo encontro.